Olá! Olha eu aqui de novo e, felizmente, chegou a sexta-feira. Nada de desânimo, hein? A nossa reflexão de hoje traz o seguinte: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12:15. Às vezes você pode estar seguindo um caminho que você pensa que é o melhor, e aí alguém da sua família te aconselha, chama a sua atenção. Então, seja sábio, porque o sábio ele ouve esses conselhos, tá? Que você aprenda a ouvir o conselho daquela pessoa que é responsável por você, porque ela quer o melhor para você. Nunca se esqueça disso. Às vezes, nessa idade em que vocês estão, 11, 12, 13 anos, muitos pensam que sabe de tudo, né? E que os outros que estão falando alguma coisa, os mais velhos, estão ultrapassados, mas isso não é verdade. Eles estão cuidando de você porque eles gostam de você, tá bom? Com essa mensagem positiva, vamos começar a aula de sexta-feira. E hoje a professora vai trazer a correção dos exercícios da semana e também daquele desafio. Me acompanhe então. Vamos lá, pessoal, correção agora da página 104. Não se esqueçam que é a apostila nova, a apostila do segundo bimestre, tá? Vamos lá. Primeiro exercício. Considere os números que pertencem à sequência 46, 47, 48, aí tem esses 3 pontinhos, 64, 65. Então, isso significa que os números que estão entre o 48 e o 64 devem ser considerados. A professora colocou todos eles aqui, ó. Lembra, eu já tinha falado do 48, então vamos lá. 49, 50, 51, todos eles, ó, até chegar no 65, tá? Bom, então esse é o primeiro passo, você colocar todos os números que obedecem a essa sequência trazida pelo exercício, tá bom? Então vamos à primeira pergunta, letra A. Dentre esses números que eu coloquei aqui em cima, obedecendo a sequência, quais são múltiplos de 2? Pessoal, para ser múltiplo de 2, tem que ser número par. Então é muito fácil, eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, a observação para vocês. Eu abreviei a palavrinha número, porque senão não ia caber, tá? Então aqui são números pares. Então é fácil. O que é um número par? É todo aquele número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, acompanhando a sequência, nós temos 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 e 64. Então, estão aqui, ó. Os múltiplos de 2 são os números que estão na tabuada do 2. Claro que aqui é para obedecer a essa sequência. A gente sabe que existem outros números que também são múltiplos de 2. Mas o exercício aqui foi bem claro. Dentre esses números, ou seja, os números que pertencem a essa sequência aqui. Continuando. Ainda trabalhando com esses números, a pergunta agora é: quais são múltiplos de 3? Para ser múltiplo de 3, tem que estar na tabuada do 3. Aí você vai falar: professora, a tabuada do 3 para no 30, 3 vezes 10, 30. Não. Vocês param na hora de fazer o exercício, porque vocês param no 3 vezes 10, mas vocês sabem muito bem que não termina aí, tá? É só uma questão de organização mesmo, tá bom? Então, obedecendo a essa sequência, que sequência, professora? A sequência que vai de 3 em 3, ok? Então, o que eu fiz aqui para ajudar um pouquinho vocês? Lembra que quando vocês fazem a tabuada, vocês param no 30? Então, ficam imaginando 33, 36, 39, tá vendo? Ó, de 3 em 3, 42, 45, aí 45 mais 3, 48. Opa, peraí, professora, o 48 já faz parte da sequência, né? O 45 não, porque a sequência começou no 46, né, professora? Isso, mas o 48
já está na sequência. Então, você vai colocá-lo na resposta. Continuando a sequência de 3 em 3. 48 mais 3, 51, mais 3, 54, mais 3, 57, mais 3, 60, mais 3, 63. Bom, professora, vamos parar por aqui, porque o exercício diz que o último número da nossa sequência é o 65, então temos que parar por aqui. Exatamente. Qual a resposta, então? Quais são os múltiplos de 3? Vamos repetir a resposta. 48, 51, 54, 57, 60 e 63. Continuando. Letra C. Quais são múltiplos de 2, mas não de 3? Ou seja, quais desses números aqui, eles estão na tabuada do 2, mas não estão na tabuada do 3, tá? Então, o que acontece aqui? Lembra que os múltiplos de 2 são os números pares, não é? Estão se lembrando disso? E nós já vimos aqui os que são múltiplos de 3. Então, você elimina os múltiplos de 3, tá? Você vai tirar o 48, o 51, o 54, o 57, o 60 e o 63. Para tentar te ajudar, para ficar mais claro para você entender, eu vim aqui naquela sequência e risquei em vermelho os que são múltiplos de 3. Então, eu risquei todos eles de vermelho, ó. Por que eu fiz isso? Porque a letra C, ela parece um pouco confusa, mas presta atenção que você vai entender direitinho. A letra C quer os que são múltiplos de 2, tá? Quer aqueles que são pares, que estão na tabuada do 2, mas não na do 3. Então, eu acho mais fácil primeiro você eliminar os que estão, né? Porque não é para estar na tabuada do 3, ok? E aí, o que sobrar vão ser os múltiplos de 2. Então, começando aqui, ó. 46, tá vendo, ó? Não está riscado de vermelho, tá bom? E ele é par, lembra que eu falei dos pares? 46, depois, ó, o 50. Por que não 48, professora? Gente, porque o 48, ele está na tabuada do 3. Olha ele aqui na resposta, é o primeirão, tá? Não pode estar na tabuada do 3. Olha a condição, eu grifei aqui, ó. Então, por isso que o 48, apesar de ser par, ele não entra, por causa dessa condição. Então, presta atenção na condição, tá? Continuando. O próximo par, 52, pode colocar. Agora, o 54, não, porque ele está na tabuada do 3. Então, do 52, você vai para o 56, tá? E depois, 58, 62 e 64. Repetindo, 46, 50, 52, 56, 58, 62 e 64. Agora, letra D. Cuidado com a letra D. Eles não são múltiplos nem de 2 e nem de 3. Ou seja, tá? O que acontece aqui? O que você respondeu aqui nos múltiplos de 2 e o que você respondeu nos múltiplos de 3, você não pode responder na D. Então, você vai responder quem? Você vai responder os que sobraram, tá? Então, quem sobrou? 47. Professora, mas eu não entendi direito. Como você sabe que eles sobraram? Ah, agora entra esse esquema que eu fiz aqui. Lembra que eu falei que isso facilitava? Lembra? Então, o que eu fiz? Eu grifei de vermelho os que você colocou na resposta B, tá? Coloquei um pontinho nos que você respondeu na resposta C. E os que sobraram, eles não estão em nenhuma resposta. Por isso que você vai colocar aqui. Então, quem são? Olha lá, ó, quem não tem nenhuma marquinha, nem o ponto e nem o traço. O 47. Confere aqui comigo, ó. 47. O 49. Olha. O 53.
o 55, o 59, o 61 e, finalmente, o número 65, tá? Eles são os excluídos das respostas anteriores, tá bom? E eles fazem parte da última resposta do exercício 1. O 2 não era para fazer, você viu que tinha que ter ajuda de colega, né? Nesse momento, não é possível ter ajuda de colegas, tá bom? Então, vamos agora aqui, ó. A não ser que você peça ajuda pelo WhatsApp, né? Mas eu sei que é mais complicado. Vamos lá. Terceiro, a professora do 6º ano organizou os seus 24 alunos em 3 fileiras, com 8 alunos em cada uma delas. Então, imagina, 3 fileiras, cada uma com 8, 3 vezes 8 é exatamente os 24 alunos que a professora organizou. Agora, olha só o que é para fazer. Escreva outras possibilidades de organizar esses alunos em fileiras, de maneira que sempre fique a mesma quantidade de alunos em cada fileira. Então, temos aqui sugestões. Quer dizer que você pode ter feito diferente, né? Eu comecei aqui assim, ó, uma fileira com 24 alunos. Tá? Duas. Então, sabe aquela fileira? Um certinho atrás do outro lá? Vai ficar uma fileira bem extensa, bem grande, mas tá válido, tá? Depois, 2 fileiras com 12 alunos em cada fileira. Está acompanhando? Tenta imaginar, tá? Tenta imaginar a situação. Depois, 4 fileiras com 6 alunos em cada fileira. Tá vendo, ó? Depois, 6 fileiras com 4 alunos. 6 fileiras é normalmente o que acontece na sala de aula, na aula presencial de vocês, né? Normalmente a sala tem 5 ou então 6. Eu mesmo prefiro que tenha 6 fileiras, porque eu acho melhor para o espaço da sala, enfim, né? Mas normalmente as salas de vocês têm 6 fileiras. Então aqui 6 fileiras com 4 alunos. Estão vendo que em todas elas, a hora que você multiplica dá 24, ó, 6 vezes 4, 24, 4 vezes 6, que é o contrário, né? Propriedade comutativa também é 24, 2 vezes 12, 24, 1 vezes 24, 24. Continuando. 8 fileiras com 3 alunos, né? Ou então 12 fileiras com apenas 2 alunos em cada fileira. Tem uma observação aqui muito importante que é sobre o significado da palavra fileira. Fileira, de acordo com o dicionário, é uma sequência de elementos organizados um após o outro. Então, para ser fileira, tem que ter um após o outro. Por esse motivo, não tem como fazer 24 fileiras com um aluno, porque nesse caso não vai estar um aluno atrás do outro, tá? Então, por isso que não considerou essa possibilidade. Então, as possibilidades são as que foram colocadas aqui em cima para vocês. Tá joia? Confiram se vocês acertaram. Veja, porque às vezes faltou alguma, você deixou alguma para trás, tudo bem, é só você colocar agora, tá? O importante é você lembrar que sempre quando você multiplicar os 2 valores, tem que dar a quantidade de alunos que a professora organizou, que é 24. Continuando, exercício 4. Dos números naturais de 0 a 10, olha lá, ele colocou uma condição de 0 a 10. Quantos são os divisores de 60? E quais são eles? Então, são 2 perguntas. Quantos e quais? Quantos? São 7, tá? Nós podemos dividir os 60 por quem? Isso de 0 a 10, tá? Podemos dividir os 60 por 1. Podemos dividir os 60 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por 10. Lembra que, inclusive, no vídeo da explicação, tem que não existe uma divisão por 0, né? Então, colocar o 0 aqui para você ficar atento, tá? Então, são esses números aqui.
Você, ao dividir 60 por 1, vai dar 60. 60 por 2 vai dar 30. 60 por 3 vai dar 20. 60 dividido por 4 vai dar 15. 60 dividido por 5 vai dar 12. 60 dividido por 6 vai dar 10. E 60 dividido por 10 vai dar 6. Claro que estamos parando no 10, porque o 60 tem outros divisores, tá bom? Bom, agora eu vou esperar um pouquinho, você virar aí as páginas da sua apostila e ir para a página 114. Vamos lá, sexto ano! Vamos lá, pessoal, acorda aí, não dorme não. Tô esperando um pouquinho, vai lá para a página 114 agora, hein? Abre lá. O primeiro exercício traz que é para você classificar cada um dos números a seguir em primo ou composto. Como assim, professora? Lembrando, número primo, aqueles que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Bom, a professora colocou aqui uma dica para você estar estudando a página 111, pesquisando, né? E também tem a tabela dos números primos menores que 100, tá? Quais desses são primos? São os que têm apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número, e ele mesmo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o 23, o 79, o 67. Só esses 3, tá? Os demais são compostos, então, 10, 15, 49, 87, 100, 51 e 46. Exercício 2. Entre os números que correspondem à soma dos pontos obtidos no lançamento de 3 dados comuns são aqueles que possuem 6 faces em cada um, tá? Quais são os números primos? Bom, se cada dado tem 6 faces, o máximo que pode dar na soma do lançamento desses 3 dados, na hora que você for somar os pontos, o máximo é 18, tá? Então, desses números, quais são primos? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17, ok? Lembrando que tem que ser 3 dados, por isso que o número 2 não entrou aqui, tá? Então, entrou a partir do número 3. E, finalmente, o desafio! Olha, e aí, conseguiu fazer o desafio? Espero que sim. Se não conseguiu, presta atenção, porque ele não era difícil. Ele só dava um pouquinho de trabalho, porque tinha as várias contas para se fazer. Mas ele não é complicado, tá? Esse exercício é muito importante. Por quê? Porque os números primos são usados no nosso dia a dia, principalmente nessa área da segurança. Por quê? Porque para poder criptografar uma mensagem eletrônica, eles utilizam os chamados primos seguros. Nossa, professora, então eles têm utilidade no dia a dia e muita utilidade, viu? Agora, como funciona essa história de primo seguro? É o seguinte, a gente tem que subtrair desse número uma unidade e dividir o resultado por 2. Se o resultado dessa divisão for outro número primo, então esse número é um primo seguro, quer dizer que pode ser usado nesse código, que vai ser muito difícil alguém rastrear, alguém descobrir, tá? Então vamos lá. Tem os exemplos aqui, mas eu já vou direto para o exercício para o vídeo não ficar tão longo. Verifique quais dos números a seguir são primos seguros e assinale com X. 43. Vamos usar a regrinha? Vamos lá. Subtrair dele uma unidade. 43 menos 1 é 42. Dividir o resultado por 2. 42 dividido por 2, 21. 21 não é um número primo. Ele tem mais que 2 divisores, tá? Vamos para o próximo. 71. Regrinha. 71 menos 1 é muito fácil. Só tirar 1. O resultado dividir por 2, olha lá, 71 menos 1 é 70, 70 dividido por 2 é 35. 35 não é um número primo, então ele não é seguro. Continuando, próximo da lista, 59. 59 menos 1, 58.
58 dividido por 2, 29. Opa, 29 é um número primo. Então, o número 59, pode marcar o X aí, ó, é um primo seguro. 107, vamos ver? 107 menos 1, 106. 106 dividido por 2, 53. 53 é primo. Então, o número 107, pode marcar um xizinho aí, é um primo seguro. E o 151, fiz aqui embaixo, ó. 151 menos 1, 150. E 150 dividido por 2, 75. 75 não é um número primo. 75 tem mais do que 2 divisores, tá? Lembrando que para ser um número primo, ele só pode ter 2 divisores, que são o número 1 e o próprio número. Ok, pessoal? Aquelas atividades complementares do caderno são corrigidas na lousa. Continuando a nossa correção, então, agora vocês vão acompanhar no caderno de vocês a correção das atividades complementares. Vamos lá? Primeira atividade. Aqui era para vocês colocarem os 6 primeiros múltiplos. Esse M significa múltiplo. Então, os 6 primeiros múltiplos do número 5. Muito fácil, né? É a sequência da tabuada do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e os 3 pontinhos, porque essa sequência é infinita. Agora, letra B, os múltiplos de 13. 0, 13, 26, 39, 52, 65 e a professora esqueceu de colocar os 3 pontinhos aqui. Vou colocar agora, ok? Muito bem, eles são infinitos, tá? Continuando. Uma observação muito importante para esse exercício 1 é que a sequência dos múltiplos sempre vai começar com o número 0, tá? E sempre vai terminar com os 3 pontinhos de infinito. Esse sempre é quando o exercício deixar livre. Agora, claro, se o exercício falar que quer a sequência dos múltiplos que estão entre 50 e 100, aí você vai limitá-los, tá? Mas se o exercício nada disser, então você termina com os 3 pontinhos, que representa que essa sequência não parou aí, que ela continua, tá bom? Exercício 2. O 2, ele quer os divisores. Os divisores do 18 são o 1, o 1 é divisor de todos os números. O 2, o 18 é par, então se ele é par, ele é divisível por 2. O 3, o 6, o 9 e o 18. Observe que eu coloquei aqui em cima, o resultado talvez te ajude. Quando você divide 18 por 1, dá 18. Quando você divide 18 por 2, dá 9. Quando você divide 18 por 3, dá 6. O que vai acontecer com esses números que eu coloquei aqui? Eles vão estar presentes na resposta, tá vendo? Ó, a gente coloca na ordem, né? Depois do 3, o 6, depois do 6 vem o 9 e depois o 9 o 18. Mas observa o seguinte, sempre começa com o número 1, porque o 1 é divisor de todos os números naturais e sempre termina com o próprio número. Então, diferentemente dos múltiplos, essa sequência aqui ela é finita. Ela vai terminar, a sequência dos divisores vai terminar com o próprio número. Continuando agora, os divisores do número 77. 1, 7, 11 e 77, tá? Olha que interessante, a professora já falou isso na aula anterior. 77 é um número bem maior que o 18, porém, a quantidade de divisores que ele tem é menor do que a quantidade de divisores do 18. Então, isso pode acontecer, tá? Então, não necessariamente um número que seja maior, ele também terá um maior número de divisores. Então, não existe essa regra aqui, tá? Continuando. Aí, nós temos o exercício 3, que trouxe uma situação, problema envolvendo datas. Datas do Enem de um determinado ano. Não é desse ano não, né? Porque esse ano está complicado. Mas, enfim, nós tínhamos esses três números envolvendo data, medida de tempo, tá? Aí perguntou, desses 3 números,
Quais são compostos? O que são números compostos? Vamos relembrar aqui? Coloquei aqui no cantinho. São aqueles que possuem 3 ou mais divisores. Então, exemplo, o 4 é um número composto porque eu posso dividi-lo por 1, por 2 e também por 4. Estão vendo? Ele tem 3 divisores. Então, se tiver 3 ou mais divisores, já é considerado número composto. O 8 tem 1 como divisor, o 2, o 4 e o 8. São 4 divisores, mas está valendo. A condição é simples, tá? 3 ou mais. Então, aqui depois eu coloquei dos 50, tá? Vamos voltar aqui no exercício. Então, nós temos aqui o 5, o 24 e o 25. Quem são os compostos? O 24 e o 25. Ok, vamos ver aqui quem são os divisores do 24. Posso dividir o 24 por 1, e aí vai dar 24, por 2, aí vai dar 12, por 3, aí vai dar 8, por 4, aí vai dar 6. Aí o que a gente faz aqui? A gente repete esses mesmos números aqui, ó, tá vendo? Ó, 6, 8, 12 e 24. Olha só quantos divisores tem o número 24, tá? Vamos agora para o 25. O 25, ele é divisível por 1, por 5 e por ele mesmo. Tem apenas 3 divisores, mas tudo bem, porque se tiver pelo menos 3, já é considerado composto, ok? Então, resposta, os números 24 e 25. Agora, a letra B. Qual número é primo? Professora, que sobrou, claro. Tudo bem, ele sobrou aqui, mas mesmo assim a gente tem que explicar o porquê, tá? Por que 5 é um número primo? Porque ele tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E aí, antes de ir aqui para a lousa, com a parte que eu coloquei, a explicação, eu já vou colocar aqui a resposta da letra C, tá? Ó, quando um número natural é primo? Quando possui apenas 2 divisores. Quem são esses 2 divisores? O 1 e o próprio número. Então, acompanha comigo aqui na lousa, eu coloquei para vocês também, ó. Números primos são os que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, o próprio número, tá? Então, exemplos. Por que 7 é um número primo? Eu só posso dividir o 7 por 1 e por ele mesmo. Vou falar novamente que aqui estamos trabalhando com números naturais, tá bom? Então, são números que não têm vírgula. O 13, apenas o 1 e o 13. Você só vai encontrar o 13 na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo, 13. O 29, mesma coisa, você só pode dividir o 29 por 1 e por 29, tá? E aqui eu deixei uma tabelinha com os números primos menores que 50. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43 e 47. No material de vocês tem os primos menores que 100. É para vocês acompanharem, estudarem e fazerem exercícios. Não precisa ficar decorando, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Bom final de semana para vocês. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!